dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Na tua grandeza divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvor e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Lemos, ó Deus, neste salmo o reino do Senhor e vemos, ó Deus, dos teus poderosos feitos. Todos eles produzem esperança e salvação, ó Deus, para aqueles que creem no nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nessa manhã que nos preparamos, ó Deus, para participarmos da ceia, nos lembramos, ó Deus, do mais alto e poderoso feito, que é a morte de Cristo Jesus em nosso benefício, para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. Estaremos, para participar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem servir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns. Às vezes a gente tem poucos que dormem. Tente imaginar como isso poderia ser aplicado à sua vida e na sua caminhada. Então nós sabemos disso. Existem pessoas que estão em alto desenvolvimento espiritual na caminhada cristã. Existem pessoas que desenvolvem média performance espiritual na caminhada.
E existem pessoas que estão em baixo nível de desenvolvimento espiritual. E ele coloca bem claro aqui um dos motivos que podem fazer-nos estar em péssimo nível espiritual de caminhada. É quando nós não conseguimos amar as outras pessoas. Isso afeta-nos. Por quê? Quando nós não conseguimos amar, é porque nós não entendemos quem é Deus, nós não conseguimos entender o sacrifício de Cristo Jesus, e nós não compreendemos que o corpo de Cristo, do qual fazemos parte, são todos eles, né, de uma mesma fraternidade. Por isso, então, deveríamos julgar-nos a nós mesmos e não julgar as outras pessoas, né? C.S. Lewis, ele conta, Francis Schaeffer, ele diz que o melhor modo de saber sobre as nossas obras, ele criou assim, né, uma imagem, é que a gente deveria andar com um gravador. Lembra aquele gravador antigo, né? Porque Francis Schaeffer vai falar daquele que aperta REC de botão, né? Mas hoje a gente tem tão material assim, tão bom. Ele diz assim: qual foi, e você deveria gravar quais foram as respostas que você deu às pessoas quando se relacionou com elas. Então, quando alguém te irrita, o que você diz? Quando alguém te trata bem, como é que você agradece? Alguém que tem necessidade, você gravasse isso, né? E todos os dias à noite você ouvisse como você tratou as pessoas. Ele define isso, seria o melhor modo de dar, e às vezes, o quão enfermos nós estamos, né? Está rodando aí um videozinho de uma menininha falando com Jesus. Eu já cansei de receber, provavelmente deve ter passado aí nas suas páginas. E a menininha disse assim: Jesus, eu sou sua filha, muda meu coração, eu quero ser melhor, me ajude. Todo mundo aqui em casa é da família do Senhor. Eu acho que as nossas orações deveriam ser assim, mas por causa da maldade do nosso coração, e porque não entendemos da graça e do favor de Deus sobre nós, fazemos uma das afirmações que Lutero fez enquanto buscava de Deus pela lei: tem mais alguma coisa para confessar? Lutero levou 5 horas. 5 minutos atrás ele havia confessado, mas porque ele não compreendia, e ele declara isso, o amor transformador de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por nós, mas Ele espera que nós vivamos agora, para honra e glória do nome dEle. Não poucos, irmãos, mesmo crentes, estão mortos, doentes, profundamente moribundos, porque não reconhecem que amar a Deus, amar a si e amar ao próximo é o resumo de toda a nossa caminhada, e que tudo isso vai ser pedido conta. Então, quando eu for examinar-me agora para participar da ceia, eu lembrasse: Deus, como é que está o meu relacionamento com o Senhor? Como é que está o meu relacionamento comigo mesmo? E como é que está o meu relacionamento com as pessoas que o Senhor colocou para que eu me relacionasse com elas? Ok? Vamos orar, né? Nos pedindo a Deus. Logo após a oração, os presbíteros, né, virão aqui à frente para prepararmos os eleitos. Fale com Deus. Senhor Deus, invada o nosso coração com a luz do Evangelho, ensinando-nos, ó Deus, que aqueles que estão salvos em Cristo Jesus agora são nova criatura, ressuscitaram com Cristo Jesus e devem produzir frutos de justiça. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender isso, e que confessemos verdadeiramente que ofendemos, ó Deus, ao Senhor, a obra do Senhor na nossa vida e a obra do Senhor na vida
daqueles que são nossos irmãos. E nós necessitamos sempre, Deus, avaliar a nossa conduta e julgar cada ato que nós, ó Deus, praticamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e prepare o nosso coração para participarmos da ceia mais uma vez, obedecendo, Deus, aquilo que o Senhor ordenou para cada um de nós que cremos em Cristo Jesus. Consagre, Deus, os alimentos que serão tomados por nós, que seja para o louvor, honra e glória do Teu santo nome, e que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Convido os presbíteros, irmãos, que possam estar aqui à frente. Juliano, te dá a missão preparada ali, tá? Junto com os presbíteros, tem ali o álcool para higienizar, né? Irmãos, a ceia está sendo daquele mesmo procedimento, né? Você vai receber os dois elementos ao mesmo tempo, vai pegá-los, né? Assente-se, coma, ore ao Senhor, beba do cálice, então naquele momento seu mesmo, né? Os cálices permanecerão ali no banco, depois eles serão recolhidos, né? Que Deus nos abençoe nesse momento tão especial de participarmos da ceia do Senhor nosso Deus. Irmãos, a palavra do Senhor que acabamos de ler diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele deu graças, ele agradeceu como todo judeu fazia e como a maioria dos cristãos fazem, né, antes de se alimentarem. Uns fazem umas orações mais longas, outros fazem uma oração mais curtas, né? Eu sei de uma família que quando eles estão se unindo em público, um olha para o outro e diz amém, amém, amém. Aí, né, agradecem assim o alimento, o cuidado de Deus, e Jesus fez a mesma coisa, né? Ele pegou o pão, partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo partido em favor de vós. Depois deles terem comido, né, uma ceia mesmo, o Senhor Jesus tomou um cálice e ele distribuiu esse cálice entre aqueles que estavam ali, que eram os seus discípulos, e disse: esse é o cálice da nova aliança derramada no meu sangue, fazer isso todas as vezes, né, que o beberdes, em memória de mim. Nós faremos de igual modo, né? Aqueles irmãos que estão preparados, estão em plena comunhão com Deus, na sua caminhada, né, que é um convite para chegar à mesa, né, participarão, os presbíteros farão a distribuição e os irmãos vão ficar de pé para a gente poder ter uma identificação mais fácil. Enquanto isso, nós seremos conduzidos com alguns cânticos e louvaremos o nome do Senhor.
recebemos a Ti, pela morte de Cristo Jesus, a vitória dele na cruz, a sua ressurreição, e agora, Deus, Ele, nosso intercessor permanente. Diante do Pai é o sacrifício, perante a nós é aquele que intercede e vê cada situação nossa. Muito obrigado, Deus, por essa misericórdia. Renove, Deus, sempre a nossa esperança e também aviva-nos, ó Deus, nessa espiritualidade. Já que fomos justificados por Cristo Jesus, agora, Deus, mantenha, ó Deus, e conduza conforme as Suas promessas a perseverança, Deus, do Espírito em nós para a nossa santificação, para que vivamos, ó Deus, segundo o Teu querer, uma vida, ó Deus, celebrativa, mas comprometida, ó Deus, com o Evangelho do Senhor Jesus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Agradeço aos presbíteros. Vamos louvar o nome do Senhor, nós com os cânticos. Por amor sua vida entregou, meu Senhor humilhado foi, como a flor machucada no jardim, correu por mim, pensou em mim e me amou.
variação, né? Existem algumas pessoas que preferem a ceia sempre mais contemplativa, né? Pensando mais no sacrifício. Você tem outros que celebram ou participam da ceia, né? De um modo mais celebrativo. Eu acho que os dois mecanismos fazem parte. Por olhar, né, o sacrifício, outros por olhar o benefício. Então a gente tem esses dois aspectos, né? Seria sempre bom, né, olharmos esses aspectos, ora participarmos da ceia de modo bem contrito, né, bem reflexivo, mas também tem hora que a gente deve participar de forma extremamente celebrativa, né? Uma festa, uma coisa maravilhosa que aconteceu conosco, né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 5. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando a transmissão. Ronaldo, tem alguém acompanhando? É porque o sinal tinha ficado baixo, saído, e eu não sei se continua ainda travando, porque dependendo da situação, se estiver travando, é melhor a gente interromper aqui, né? Porque as pessoas ficam tentando assistir lá e a gente sai do espírito, né? Não é verdade? Agora travando, a espiritualidade vai embora, vai junto com o sinal, entendeu? Aí é só você estar dando direitinho e benção. Então, ok, tá? Os irmãos aí responderem, a gente vai caminhando, tá joia? Irmãos, Gálatas capítulo 3, do verso 1 assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas. O livro ou a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né, é para justamente corrigir o Evangelho, né? Eu falei esses dias aqui que ainda que a gente celebre, né, no período, no momento como foi ontem, o último dia, no mês de outubro, a reforma protestante, e um dos temas, né, mais debatido, discutido, né, e que a gente tem isso, e talvez seja o tema que a gente mais lembra, é que as escrituras, né, passaram a ter um acesso, ou as pessoas passaram a ter um acesso com maior facilidade às escrituras, né? E aí automaticamente a gente chega à conclusão de que o problema daquela época é porque não tinha Bíblia nas mãos das pessoas, ou a Bíblia não era lida, né? Então a gente precisa, por justiça, fazer uma correção que ela é histórica, né? Naquela época lia-se Bíblia e lia-se muito, mas quem é que lia? Eram somente pessoas cultas, pessoas que tinham dinheiro ou que tinham acesso a bibliotecas. Então as pessoas cultas, porque eles faziam de tudo, trabalhavam, escreviam, conseguiam arrumar dinheiro ou doações, e aí então eles ganhavam essas Bíblias, né? As pessoas cultas não eram ricas, tá? Então a cultura não enriquecia naquele período. Então você tinha muitas pessoas muito ricas, muito cultas, mas extremamente pobres, né? Se você olhar a área da música, né, você vai pegar, por exemplo, né, Bach era uma pessoa de extrema cultura musical, mas ele não era rico. O que ele era rico era de filhos. Ele teve 2 casamentos, 7 no primeiro, a esposa faleceu, ele casou de novo, teve mais 13. Então, muitos filhos. Deixou um legado maravilhoso, né? Ele é conhecido como um pai da música, né? Então, alguns atribuem o pai da música moderna, mas o pai da música. E reacendeu então, né, a ideia de todo mundo queria que ele estivesse perto. E aí então ele era chamado para poder tocar em locais muito importantes, né? Mas a cultura dele ficou assim guardada dentro das igrejas, tanto que as peças e as músicas, né, tudo que ele fez, ele fazia mais para cultos, né? Onde a cultura luterana, né, ele era um reformado, né, da linha luterana de 1700,
aonde ficou. Só 100 anos depois, 120 anos depois, que o material dele vai ser reconhecido. Morreu pobre, a esposa dele morreu pobre, a segunda esposa, né? Os filhos disputaram entre si o bem que ele havia deixado, né? Ou as partituras. O dinheiro pouco que ele tinha, os filhos brigaram e abandonaram a mãe. Então, tenta imaginar a história desse cidadão. Segundo, se você fosse rico. E rico naquela época, irmão, não é classe média. Tá? Não é ter um carro, não. Você tem um palácio. É você ter o estado de Minas Gerais nas suas mãos, de poder. Você ser dono dessa terra. Isso que era ser rico. Então, essa era a ideia. Então, você tinha muita coisa. Você tem muitos escravos. Você tem muita gente trabalhando para você. Então era como se você fosse o Estado. Você tinha que ser o rei, você tinha que ser um príncipe, ou você tinha que ser um conde, ou alguém que tivesse muita posse, né? E daí essa posse vinha de herança. E o terceiro, você ter acesso a uma biblioteca. Aí que é legal. Então todos esses homens ricos tinham as suas igrejas no seu terreno, né? O pessoal aqui talvez saiba. Há 20, 30 anos de idade, eu vou colocar aqui 40, 50, nas terras das pessoas, né, sempre encontrava lá uma capela ou igreja. Como eu vim de origem católica, então na terra dos meus parentes, lá tinha uma capela católica, onde aconteciam as atividades, mas foi alguém que doou. Assim também no meio protestante, né? Muitos de nós aqui reuniram em igrejas dentro de propriedade de pessoas que se converteram, né? O E10 lá de Itamirinha, muitas propriedades daquela ou igrejas eram dentro de um terreno de pessoas. E assim do mesmo modo. Então, por exemplo, Lutero, ele tinha acesso a uma igreja e a uma biblioteca e a uma universidade que era mantida por um príncipe. E aí então ele podia fazer o quê? Ter acesso a livros. Dentre esses livros estava quem? A Bíblia. E ele era um doutor. Então os mosteiros eram ambientes onde se podia. Então os religiosos tinham um privilégio. Às vezes a família não era rica. Por exemplo, Lutero era de uma família pobre, né? Não era de família rica, milionária. O pai tinha grande interesse de que o filho se tornasse advogado, mas ele fez um voto, e o voto dele fez com que ele fosse então para um mosteiro, para que ele pudesse então estudar, e demonstrou extrema capacidade intelectual, mas não tinha dinheiro. Tanto que as 40 primeiras Bíblias que ele fez na versão na imprensa foram vendidas para esses grandes ricos, homens que tinham muito dinheiro, porque era muito caro. Então não é que naquela época não tinha esse Bíblia, tinha pelo menos 9 versões bíblicas para que você pudesse ler. Mas o que aconteceu naquela época, irmãos? Com o acesso à leitura bíblica, Lutero, Wycliffe, John Hus e os outros reformadores, eles descobriram que o Evangelho, porque o Evangelho que estava sendo pregado não era mais um Evangelho puro, genuíno, e eles então passaram a ter agora uma leitura. Tanto é que o problema não era com a Bíblia. O que Lutero faz é fazer com que a Bíblia chegue à mão do povo. Isso não era de interesse. Por quê? Porque agora todo mundo ia tomar conhecimento. Mas boa parte desse todo mundo não tinha conhecimento, não tinha leitura. Então não tinha porquê essa Bíblia chegar até lá. E a turma que estudou a área de ensino aí, né, eles vão saber muito bem a influência de Lutero na área pedagógica. É impossível você fazer um curso sobre educação e não ter que ler Lutero. Impossível. A democratização do ensino. Lutero fez o quê? Pegou a língua alemã
ele fortaleceu a língua, ele ensinou a língua ao povo para que o povo pudesse fazer o quê? Ler os livros, não, para ler a Bíblia. E automaticamente a cultura do povo fez o quê? Junto com o movimento que estava acontecendo, né? Que era um movimento assim, tem um benefício, mas tem os outros lá, que é o iluminismo, ou seja, a descoberta da cultura, do conhecimento. Lutero, ele tem que ser estudado todas as vezes que vai se estudar sobre música, porque antes ninguém cantava na igreja. Não tinha esse negócio de voz boa, voz ruim. Você não cantava. É simples. Quem cantava? Músicos contratados. E músicos, irmão, não era um irmão que gosta de tocar bateria, aprendeu lá. Não. Era gente que ia tocar, por exemplo, se você for lá na igreja de Lutero, um órgão de tubo, né? Que ele vai lá 6 metros de altura. Tem um tubinho pequenininho desse tamanho. Você vai subir o tubo lá em cima. E quando você olha o aparato do que era um órgão, você, meu Deus. Não, então isso aderiu. Lutero vai fazer com que essas coisas, né? Mas, irmãos, o mais importante do movimento da reforma foi justamente essa análise e ação. Qual foi a frase mais complicada que Lutero disse naquela época? Se a gente fizesse um resumo, ele disse: vocês estão errados quanto à leitura que vocês estão fazendo do Evangelho, e nós precisamos corrigir isso. Então a reforma é o retorno às Escrituras. Mas o que nós encontramos nas Escrituras, irmão? O Evangelho. A Bíblia estava lá na mão de um monte de gente, só que ela estava sendo usada de forma inadequada, e é justamente o que estava acontecendo aqui. Paulo já tinha corrigido um grupo para que eles pudessem voltar ao Evangelho, né? E eu queria fazer 3 perguntas para que a gente pudesse pensar sobre essa questão do Evangelho. Primeiro, o que é o Evangelho? Você saberia dizer? Então, antes que você diga, né, R.C. Sproul, um grande pregador, professor, ele todos os anos iniciava a sua aula, né, para pastores que tinham no mínimo 5 anos de formação teológica. Eu tinha feito bacharelado em teologia. Esses alunos eram pastores, né, para iniciar um curso avançado, né? A gente chamaria de um mestrado na área da teologia. E aí então, qual era a primeira pergunta que ele fazia em sala de aula? O que é o Evangelho? E ele disse que pouquíssimas vezes esses homens bacharéis em teologia responderam a pergunta corretamente. E ele diz que nós confundimos muito testemunho com pregação. E aí então nós achamos que Evangelho é o que aconteceu conosco. E aí então a gente quer mostrar a nossa vida para as pessoas. E até a gente oferece uma nova vida para as pessoas. Sua família vai resolver os problemas. Alguns vão dizer que você vai ser rico. Outros vão dizer que você vai quebrar todas as maldições que existiam. E aí então ele falou que isso era rico em informação, mas poucas vezes dava-se a informação correta. E ele ressaltou algo. Ele disse que todos os pastores que estavam aqui eram pastores de linha conservadora. Ele diz assim: então nós podemos correr um sério risco na hora de evangelho. Às vezes nós achamos que é o culto, às vezes nós achamos que é a programação da igreja, às vezes nós achamos que é uma reunião, e até às vezes achamos bonito uma frase que está por aí, né? Se necessário, pregue. Né? Ou seja, o silêncio é importante, mas não é isso o Evangelho. Ele faz um resumo breve do que é o Evangelho. Ele diz que o Evangelho é um Deus que se manifestou na terra, viveu em santidade,
em forma humana, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus Pai. Mas às vezes a gente quer contar para as pessoas o que o Evangelho faz e não estamos preocupados em dizer o que é o Evangelho, e nem preocupados em mostrar para as pessoas que o Evangelho se resume em um ato, Cristo Jesus morto na cruz, consequentemente o Cristo ressuscitado. O que nós fazemos? Nós apresentamos o Evangelho como solução para os problemas dos seus filhos. Não, se seus filhos for lá para a igreja, ó o Evangelho, quer dizer, tem uns meninos bons lá na igreja, assim, ele vai caminhar com a gente, tudo e tal. Dificilmente, irmãos, nós achamos que a tristeza de alguém, os problemas emocionais de alguém, que os problemas comportamentais, de caráter, esteja associado ao pecado. A gente sempre acha que está associado à falta de prazer, falta de alegria, falta de entretenimento, falta de conhecimento, falta de relacionamento. Aí a gente oferece para essas pessoas o quê? A igreja. E aí a gente espera que a igreja e todo, eu vou usar esse termo aqui que eu vou usar depois, todo o teatro da igreja vai convencer essas pessoas a serem cristãs. E aí então a maioria dos pregadores tem gastado muito tempo para falar sobre a falsa conversão. E veja o risco que nós corremos, Sábado, acho que passado, a gente teve um encontro aqui com os adolescentes, eu falei justamente isso. A pessoa mais difícil de se converter é a que é convertida. Já era, eu sou da igreja, nasci na igreja, meu pai, eu conheço tudo, sei tudo, sei da doutrina, sei informação. Aí diz, mas é convertido? Sou convertido à igreja, mas não convertido a quem? Aqui, esse era o problema lá com os judeus. Eles estavam convertidos ao sistema, eles estavam convertidos à lei, mas eles não estavam convertidos a quem? A Cristo. E olha para você ver como Paulo resume aqui o Evangelho. Ele diz assim, ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou? Você vê quase que uma bruxaria, tá, irmão? Fascínio é isso, A ideia de sedução. Quem seduziu você? Quem é que deu assim um pingo ou um toque de uma magia diferente ao ponto de vocês não conseguirem mais enxergar a realidade? Vocês já saíram desse feitiço, ou seja, dessa a ideia errada de entender o que é o Evangelho. E agora vocês estão voltando. Quem enfeitiçou vocês? Ou seja, quem mexeu na mente de vocês ao ponto de vocês não conseguirem perceber isso? Olha a fala do apóstolo Paulo. Primeiro ele chama eles de insensatos, ou seja, aqui é a pessoa que não tem equilíbrio, perdeu o equilíbrio, não sabe, Aí ele diz, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O apóstolo Paulo, quando saiu para pregar o Evangelho, ele decidiu fazer duas coisas. Ele decidiu falar sobre o Cristo crucificado e ele ressuscitou. E o interessante, irmãos, quando a gente escuta o primeiro sermão da igreja, chama de igreja primitiva, escuta só o que a gente ouve. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí os filhos verão, derramarei sobre vós o meu espírito. E no verso 22, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Olhem pregando o Evangelho. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres,
prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. E aí ele vai: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Aí ele fala a profecia de Davi, e o verso 29 diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito dos patriarcas Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, e nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Deus, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha como é que ele pregou o Evangelho. Como é que nós pregamos o Evangelho nos dias de hoje, irmãos? Honestamente, veja a técnica e as habilidades e o modo que nós buscamos apresentar. Por exemplo, nós às vezes discutimos o Evangelho na base de qual igreja você congrega. É nada. Mas agora, irmãos, alguns autores dizem que a maior dificuldade nossa em pregar o Evangelho genuíno não é porque a gente tem vergonha, é porque nós não sabemos. Porque nós somos indicados de que o Evangelho é bem-estar. Não sabe o que Calvino diz? Calvino disse assim: se Deus me dissesse hoje que não existe punição, não haverá condenação e que o inferno está cancelado, eu continuaria ainda a pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas, e só esse Evangelho pode transformar. E qual é o cerne do Evangelho, irmãos? Clamar o Senhor Jesus, a necessidade que nós temos. Então, às vezes, irmãos, nós vamos levar o Evangelho, ou a ideia do que é o Evangelho, a ideia do bem-estar. E agora preste atenção, veja se nós não temos também uma tendência de que o Evangelho é um benefício social, porque se o Evangelho chegar nessa cidade, os pobres não existirão mais. E Jesus andou no meio dos pobres. O nosso problema não é de bem material. A teologia da prosperidade veio para resolver isso. Ela nem fala do pobre, ela só toca no assunto de quem? Do rico. Então, os protestantes evangélicos, num certo sentido, adotaram a salvação no seguinte tema: bem-estar hoje. Você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro, você vai ser próspero, e automaticamente você está dando a essas pessoas uma palavra de risco, pois Jesus disse que é muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus, por causa das suas paixões, dos seus amores. Então, a salvação, ela está pautada no resultado na teologia da prosperidade. Você vai ser rico. Não é só riqueza não, tá, irmão? Você não vai ficar doente, você não vai ser humilhado, você não vai ter doença. Tudo isso acompanha o Evangelho da prosperidade. Você vai ser honrado, você jamais será humilhado. Se os seus inimigos se levantarem, você vai ter uma vitória. E o dia que você der seu testemunho, todos os seus inimigos serão destruídos. Esse é o Evangelho da prosperidade. Não tem sacrifício, não existe dor,
Tudo isso. Mas um grupo resolveu também dizer que a gente é salvo por um outro aspecto, que é a teologia, que não é do meio protestante, mas ela tem um viés e caminha conosco, que é chamada teologia da libertação. A teologia da libertação atende o quê? A questão social. Então você salva as pessoas por meio da pobreza. É assim, você sabe por quê? Porque a ideia de que Deus vai optar pelo pobre. E o pobre, então, ele sempre receberá o melhor de Deus, porque Deus tem uma queda para o pobre. E a gente lê o Evangelho, a gente vê a preocupação. Mas qual era o problema, irmãos? Não era pobre. Tanto que o Evangelho diz para todos se arrependerem, ele diz, exceto o pobre. Jesus nunca disse isso. Mas qual era o problema? É que Jesus estava combatendo os poderosos. E aí, irmãos, quando você vai combater algo, sua mente pensa em quê? Você usa toda a artilharia para combater aquele mal. Todo mundo aqui deve ter ouvido que quando você vai fazer quimioterapia ou radioterapia, o médico avisa: nós precisamos ser o mais exatos possível. Porque além de matarmos as células mortas, ou destruirmos e debelarmos, a gente também pode fazer o que com as células boas? Matá-las. E aí então alguém diz: não, pode mandar, porque é melhor perder um pouco do que perder tudo. Então o ataque que Cristo Jesus na questão social fez contra os poderosos, primeiro os religiosos, segundo aqueles associados políticos, terceiro aos gananciosos. E aí então parece que ele diz que o pobre está salvo. Não, o Evangelho precisa ser pregado para o pobre e para o rico. O rico precisa ser confrontado por causa das suas diretrizes, dos seus pensamentos, pois ele pode se tornar a pessoa mais abusadora no seu poder e autoridade. E a questão do pobre é quando ele tem as suas necessidades e ninguém o ampara. Então o único que vai poder fazer isso é o próprio Deus, e ele põe a igreja para fazer isso. Ele põe a igreja. Por exemplo, a gente não tem projetos sociais para os ricos. Preste atenção, de modo geral, a gente nunca faz uma atividade na igreja pensando no rico. Já fez atividade na igreja pensando no rico? Não, né? Porque a gente acha que ele não tem necessidade. Por quê, irmãos? Porque a gente acha que dinheiro é tudo, fama é tudo, poder é tudo. O que o rico precisa, irmãos? O Evangelho. Há outro erro. A gente acha que dar cesta básica para o pobre salva ele. A gente gasta rios de dinheiro para ajudar o pobre, mas não prega o Evangelho, porque a gente acha que a salvação dele já está. E a gente não prega para o rico, porque a gente acha que a salvação dele já está perdida. As nossas leituras, e a gente precisa fazer essas correções. Sabe por quê, irmãos? Tanto o rico quanto o pobre, eles precisam de uma única coisa: Cristo Jesus. Cristo Jesus. O Evangelho. Mas às vezes a gente quer pregar os instrumentos e adotar isso. Eu peguei essas duas teologias, irmãos. São as teologias que a gente vê por aí, né? Ali. Qual é o equilíbrio? Pregar o Evangelho a toda criatura. E alguns estudiosos acham até que os animais devem ser beneficiados. Não é agora, tá, irmão? Não tem nada a ver com essa onda agora da questão da preservação. Não, o texto bíblico, o termo que está ali, não é humanidade, não é homem, ali é criatura. Ou seja, tudo aquilo que foi criado. Alguns pregadores, eles não têm dificuldade nenhuma, enquanto anunciam o Evangelho, vê a glória de Deus se manifestando numa floresta, em ambientes, e ele diz assim: isso faz bem à natureza, porque a glória de Deus deve encher toda a terra. E aí prega esse Evangelho. E o Evangelho é o Deus que se fez carne, homem, viveu em santidade,
morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitado, agora está sentado à direita de Deus Pai. Olha o termo que o apóstolo utiliza. Ele diz: foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Qual é o nosso papel, irmãos? É fazer, presta atenção, que a imagem do sacrifício de Cristo esteja diante dos olhos das pessoas. Como é que faz isso? Como é que a gente faz isso? A única explicação está no próprio termo aqui, exposto. A palavra que aparece aqui é uma forma gráfica, né? A gente fala aqui no Brasil de shopping ou de showroom. Shopping, né? A gente sempre acha que shopping é um lugar que a gente compra, né? Mas shopping é um lugar que expõe as coisas. Aí você vai lá e compra, é o resultado. O showroom é quando você diz assim: olha, gente, nós vamos fazer aqui um prédio. Esse prédio vai ter 40 apartamentos. A primeira coisa que a pessoa pergunta é: quanto é? Beleza, né? Aí ela pergunta a segunda: como é que é? E ele diz assim: vem cá que eu vou mostrar. E aí ele vai num canto, ou ele mostra uma maquete, ou ele vai num outro ambiente e diz: aqui ó, veja, anda para lá, pega, mede. É o showroom, é isso. Ou se você vai comprar algum produto, ele está lá exposto primeiro para que você veja. É isso aqui que nós necessitamos fazer para as pessoas. Agora preste atenção. Olha como é que a gente vai pregar o Evangelho. Olha, sua família vai ser muito melhor se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua casa. E aí então você apresentou para essa pessoa o quê? Doriana, margarina, né? Propaganda de margarina, sem associação nenhuma, tá, irmão? Desculpa aí. Margarina, uma mulher feliz, os filhos felizes, todo mundo na mesa e tal. E a gente sabe que isso é o quê? Propaganda enganosa. Porque você está casado. Não, você tem que mostrar o quê? Cristo Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados. E aquela propaganda da família? Ah, tem umas que, beleza, conseguiram. O Evangelho, ó, foi lá e eles entenderam que eram pecadores e tal. E uns que dão nada porque não entenderam. Mas a vive mal, o marido briga e tudo é dureza do coração. Não entenderam. Creem, mas estão andando agora em outro caminho. Então nós temos que fazer as pessoas não verem famílias felizes. Imagine só, gente, você vai para a igreja para falar com Deus. E aí eles te enviam direto para o céu, como aconteceu na França. Você não quer entrar na igreja? Esse ambiente é horrível. Esse é o pior lugar do mundo para se estar. Por quê? Porque ele é perigoso, nesse sentido aí. E aí então a gente descobre que o quê? Que esse ambiente não é o Evangelho. E que as formas que nós vivemos não é o Evangelho. Ele aponta para, mas eu preciso falar para as pessoas. E talvez seja esse um grande problema, irmãos. Quando nós não apresentamos o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz, as pessoas nunca vão entender por que eles deveriam reunir em uma igreja. Eles se reúnem porque ele é um redimido, ele é um salvo. E daí vem a segunda pergunta: qual é o benefício do Evangelho? O pastor só falou, mas tem, dois, maravilha, família, dinheiro, nada disso. Tudo isso passa, irmão. Tudo isso, boa notícia, né? Tudo isso passa. Má notícia, vai passar. Boa notícia é, se você ama sua família, tudo em paz, uma hora vai chegar o quê? Marido vai morrer, a esposa vai morrer, os filhos, sua família vai se desfazer. Então preste bastante atenção, é agora que você tem que aproveitar. Daqui a 100 anos ninguém ama você mais, a não ser que você tenha feito um negócio muito legal, e aí tem uma placa, ou tenha feito uma coisa muito burra, muito besta, e aí todo mundo vai mas acabou, o seu tempo de influência dura uma geração. Ou seja, você vive 40 anos depois, as pessoas esquecem de você, nem lembram. Seus netos não vão lembrar de você nos detalhes. Depois os seus bisnetos nem vão ter lembrança. Passa, mas ao menos ao lado bom.
que bom que esquece da gente. A gente fez besteira, mas graças a Deus que não continuei. Mas, irmãos, quais são os dois benefícios? O apóstolo Paulo fala deles aqui. Primeiro, nós somos justificados. Porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Nós recebemos o quê? Perdão. E imediatamente nós recebemos dons, coisa que não tínhamos. Então nós somos declarados justos, ou seja, o maior problema da nossa vida foi resolvido. E nada do que nós fazemos neste mundo tem relação ao aspecto da salvação. Segundo, Deus manda o Espírito dele morar em nós. Aí agora, esse segundo benefício afeta diretamente a nossa conduta de vida. Aí nós podemos experimentar uma família melhor, aí nós podemos experimentar um casamento melhor, relacionamentos melhores, comunhão na igreja melhor, tudo isso. São dois benefícios, e nenhum deles parte de nós, né? É obra de Deus. E a terceira pergunta: como é que eu experimento isso? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para experimentar isso? Existe um grupo enorme de pessoas que dizem que você tem que fazer sacrifícios, que você tem que guardar essa lei, e o texto aqui está dizendo que acabou isso. O texto diz assim: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que é pregação da fé? É que você prega o Evangelho para que ele produza o quê? Prega-se o Evangelho para que ele possa produzir o que nas pessoas? Ali saiu fé e arrependimento, outro fé, frutos. Então, mas só acontece isso por meio da fé. Então, a pregação, presta atenção, é algo que nós achamos que é vergonhoso e a gente às vezes não fala. A gente já fala dos aspectos da igreja, das regras, mas a pregação é o único veículo que pode produzir fé em uma pessoa. E agora é o seguinte: a pessoa que tem fé produzida em si, na verdade, não faz nada. Ela não tem que fazer nada, pois é Cristo Jesus quem faz. Agora é o seguinte: eu como igreja perco muito tempo quando eu crio todos os outros artifícios e o único que eu não apresento é o quê? O Evangelho. Eu não prego, e o único modo da fé nascer no coração de alguém é por meio da pregação. E preste atenção, irmão, não é forma ativa, é forma passiva. Então ninguém pode se salvar, e a igreja então é que tem que ir e pregar o Evangelho a essas pessoas. Só que o apóstolo Paulo estava tendo uma dificuldade. O apóstolo Paulo dizia: aqui, quem é que salvou vocês? Foi porque vocês fazem as coisas certas? Quem salvou vocês foi a pregação da fé. Ele está dizendo, e nós fizemos isso. Imagine só, quando a gente apresentar um relatório no final do ano, né? Ele talvez deveria ser resumido assim: a quantas pessoas essa igreja pregou o Evangelho? Não, mas a gente fez visita, ele levou comida, a gente fez visita, fez reunião, nós fizemos churrasco, nós fizemos acampamento, nós fizemos mas quantas vezes o Evangelho foi pregado às pessoas? Não, mas a gente fez uma campanha, né? Reformamos o prédio, aí vai apresentando um relatório. Aí ele pergunta assim: quem ouviu o Evangelho por meio da igreja? Aí legal. Mas, para que esse relatório seja composto, cada pessoa dessa igreja deve então apresentar o seu relatório. Pessoalmente, quantas pessoas ouviram o Evangelho a partir de você? É isso aqui que o texto está falando. Então, nós, às vezes, nós vamos sustentar o entretenimento e não conseguir pregar o Evangelho às pessoas.
Deus usa esses mecanismos. A gente não sabe a hora que a pregação vem, né? Isso não quer dizer que as atividades da igreja não devam acontecer, muito pelo contrário. Mas a gente precisa entender qual é a natureza dessas coisas. De onde vem? Primeiro, o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo resumiu o Evangelho em Cristo Jesus ressuscitado. Mas, irmãos, para que ele ressuscitasse, alguma coisa tinha acontecido antes. Já que ele é Jesus, de onde ele veio? Então o Evangelho se explica. Atos dos Apóstolos, o tempo todo você vai ver isso. Segundo, quais são os benefícios do Evangelho? Justificação e santificação. Garantia de perdão de pecados. E garantia de modalidade nova de vida. Garantia, irmãos. Não muda quem não quer. Não muda quem não aceita. Isso é outra história. Terceiro, o que é que eu tenho que fazer para receber essa fé? Nada. Não tenho. Mas agora é o seguinte: o que a igreja tem que fazer para que toda criatura no mundo ouça sobre essa fé? Pregar o Evangelho. Então, irmãos, salvar não é responsabilidade do ser humano, é de Deus. Pela graça dos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas preste atenção: a igreja está posta nesse mundo para anunciar a cada ser humano, a cada criatura, que existe um Salvador. E como é que a gente faz isso? Não é pelas reuniões, não é pelo entretenimento, mas é pela pregação fiel da palavra de Deus. Por isso, irmãos, quando nós lembrarmos da reforma, lembre-se que a Escritura passou a ter acesso ao povo. Segundo, que aquelas pessoas conheciam essa Bíblia. Mas o problema é que eles não aceitavam o Evangelho. E aí, então, a maior descoberta da reforma foi no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar pecadores. E o justo viverá pela fé. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando assim esse culto agora de manhã, e outros irmãos virão à noite. Agora de manhã, lá na congregação, estão sendo recebidos, alguns irmãos que estavam se preparando, passaram durante o ano, então receberam. Se algum irmão quiser depois assistir, a transmissão vai estar no YouTube, lá, aí dá para poder acompanhar. Só agora de manhã vai ter acho que 2 ou 3 batismos e recepção de alguns novos membros, fazem parte da nossa igreja, mas estão sendo recebidos lá na congregação. Ok? Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Que o teu amor e a tua misericórdia sejam sobre nós. E que nós, ó Deus, diante da descoberta do verdadeiro Evangelho, que iniciou-se, Deus, com uma grande tratativa, isso possa afetar, ó Deus, o nosso coração. E que nos dias de hoje não sejamos enganados, mas que nos lembremos que o Evangelho é Cristo Jesus ressuscitado e todas as dimensões de ensino que partem, ó Deus, dessa premissa. Aquele que veio, o encarnado, viveu, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e agora está sentado à destra do nosso Deus e Pai. Que essa realidade, Deus, seja aquilo que nos motiva a pregação, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E como ouvirão, se não há quem pregue? Desperta o nosso coração para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Deus abençoe a vida dos irmãos. Uma boa semana, Essa semana a Juliana andou passando mal, umas suspeitas lá, fez o exame, deu negativo, mas eles
sempre dizem que a gente deve continuar acompanhando. A Juliana está com um sintoma só, que é um pouco de falta de ar, né? E está tomando a medicação que foi orientada, né, como prevenção, e a gente vai observando. Se houver alguma mudança, a gente volta ao médico, mas por enquanto está tudo muito bem. Eu agradeço as orações dos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe.